Toda vez que você ouvir que alguém chamar a igreja adventista de seita, né, levante a cabeça e lembre-se que tem pessoas que dizem que Jesus não morreu por todos. Essa é a maior blasfêmia que você pode falar. Quando eu digo, o primeiro ponto lá que eu falei, da Tulip, que eu discordo, que não é exatamente o primeiro da Tulip, mas é o primeiro que eu levantei aqui, é que Jesus Cristo não morreu por todos, entende? Então, se o pastor Granconato é realmente de 5 pontos, ele tem que dizer aqui, publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. E ele não morreu por todos. Deixa eu explicar melhor. Tá. Primeiro, a questão dos eleitos de Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, no versículo 48, fala assim: os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna. Tem um outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17:8. São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme aqui de textos que mostram a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo. Os arminianos, o próprio Armínio, ele cria na eleição. O problema é que Armínio cria na eleição por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma expressão bíblica. Deixa eu ler aqui Apocalipse 17:8. Então essa é a diferença sobre como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Tá. Então, por exemplo, Apocalipse 17:8 fala assim: a besta que viste é escatológico, né? Era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo. Ou seja, existe um registro, por assim dizer, né? Um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como grupo de eleitos. A Bíblia fala em Mateus 24 que se não fosse por causa dos eleitos, os sofrimentos da tribulação seriam muito maiores. Romanos 8 fala da eleição segundo a graça, que muitos judeus permanecem em filhos porque foram eleitos segundo a graça. Efésios 1 fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então existe uma série de textos que mostram isso aí. Agora, sobre a expiação limitada, isso aí é um ponto que os próprios calvinistas... O que é expiação limitada? Expiação limitada, que Jesus não morreu Cristo morreu só pelos eleitos. Esse ponto que eu levantei lá atrás, agora. Eu creio que Jesus morreu por todos e ele não crê que Jesus morreu por todos. Isso. E o nome disso é expiação limitada. A expiação dos pecados que Jesus fez na cruz não serve para todo mundo. Dentro do protestantismo, você tem dois sistemas, duas escolas. O sistema calvinista, você tem ali Calvino e Martinho Lutero, e você tem o sistema arminiano-wesleyano, Jacó Armínio e John Wesley. Esses sistemas, eles trabalham a partir de premissas diferentes. E o que está acontecendo hoje, que causa essa confusão no adventismo, é tentar misturar os dois sistemas. Por quê? Porque os adventistas, eles não têm origem da teologia de Lutero e Calvino, que é a teologia reformada. Nós não viemos dessa raiz, desse ramo. Nós viemos do ramo arminiano, metodista, wesleyano. Esse é o ramo que nós viemos. Tiago, qual a diferença? Eu quero explicar. Eu já expliquei algumas vezes e eu torno a falar sobre isso, porque é importante que você tenha esses conceitos claros na sua mente. Como que funciona o calvinismo? Existe uma peça muito importante ali chamada predestinação. Então, pouco importa as suas escolhas no sistema calvinista. Isso não faz diferença se você será salvo ou se você será perdido. As suas escolhas não determinam o seu destino eterno. Vocês precisam captar isso aqui. Calvinismo. Tiago, o que determina o meu destino eterno? Uma escolha soberana de Deus. Você vai para o céu. Você também. Você não. Por quê?
Não tem motivo, não tem explicação. Não, mas não tem. Não por mérito, não por obras. Você vai para o céu, eu vou salvar você e você eu não vou salvar. E quando Deus decide salvar alguém, ele envia a graça apenas para aquelas pessoas. Por isso que dentro do calvinismo é dito que Jesus não morreu por todos. Ele morreu apenas por alguns. Lembre-se disso. Toda vez que você ouvir que alguém chamar a igreja adventista de seita, né, levante a cabeça e lembre-se que tem pessoas que dizem que Jesus não morreu por todos. Essa é a maior blasfêmia que você pode falar. Jesus só morreu por alguns. Quando a Bíblia claramente declara, porque Deus amou o mundo, né? E enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tito 2:11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas a teologia de Calvino entende que Jesus só morreu por alguns. Então quem é que vai se salvar? Os alguns que recebem a graça. Quando a graça bate na vida dele, a graça é irresistível. Ele, de um jeito ou de outro, é na marra que ele vai ser transformado. Então não depende da escolha dele, depende da escolha de Deus. Então o que ele tem que fazer? Nada. Ele vai crer. Por que ele vai crer? Porque Deus enviou a graça. Nem o ato de crer é dele. Ele não tem que fazer nada, porque é de graça. Ele não tem que fazer nada. Agora, esse sistema só tem lógica se houver uma predestinação por trás. Agora, o que acontece? Vá em qualquer livraria evangélica e procure livros metodistas lá. Talvez você vá encontrar alguma coisa dentro dos livros da Assembleia de Deus, que também tem um viés arminiano, né? Mas a maior parte dos livros que você vai encontrar numa livraria evangélica são livros de teologia reformada, que eu me refiro aqui, teologia luterana e teologia calvinista, que trabalham com essa engrenagem da salvação. Aí a pessoa, não, eu não quero saber de predestinação, eu quero saber de justificação. E aí, muitas pessoas, às vezes adventistas, anciãos, pastores, estão há anos, décadas, lendo teologia reformada e são influenciados pela justificação, pela fé, da teologia reformada. Aqui é o primeiro ponto. Na teologia reformada só existe justiça forense. Não existe a justificação transformativa. Esse é um ponto aqui importante. É só o forense, tá tudo bem, mas John Wesley fala da transformativa. John Wesley resgatou mais verdades na santificação. Então vamos lá. Então quando você fala assim, eu só quero aqui a justificação pela fé dos grandes heróis, Martinho Lutero, Calvino, que fizeram progressos, mas não tinham a luz toda. E eles puxam essa verdade de justificação de Lutero e Calvino para dentro da igreja, como se tudo fosse só aquilo ali. Eles esquecem que para aqueles homens chegarem àquela conclusão, estavam trabalhando com predestinação. Só que no sistema adventista não existe uma predestinação. Não existe. Quem define se a pessoa vai ser salva ou vai se perder é ela mesma. Ah, Tiago, isso é salvação pelas obras. Pronto. Esse é o conflito entre a teologia arminiana e a teologia, calvinista. Porque eles estão raciocinando sobre outras premissas. Nós não acreditamos que Deus escolheu uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Nós cremos que Jesus morreu por todos. Quem crê assim? Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia e os metodistas tradicionais, os metodistas wesleyanos. Basicamente esses grupos aqui no Brasil, para você entender. Então, Deus ele envia a sua graça. Para quê? Para te levar ao arrependimento. Deus envia a graça. Para quê? Para perdoar você. Deus envia a graça. Para quê? Para regenerar o seu coração, a sua mente, para habilitar você a obedecer. Deus faz quase tudo. Mas ele fala assim, eu não vou levar ninguém à força para o céu. Dá para resistir à graça. A pessoa que escolhe no final das contas. Eu quero a graça e quero mudar de vida. Senhor Jesus, vamos lá, eu quero mudar de vida. E ele se esforça. Porque no arminianismo, Assembleia de Deus, metodismo, adventismo, existe o esforço. Jesus falou, porque estreita a porta e estreito o caminho. E os que se esforçam entram pela porta estreita. É necessário esforço. Estou repetindo aqui, Mateus capítulo 7. Depois você confira lá. Então, quando você crê em Jesus, já é uma obra. É escolha sua. Então,
Existia uma obra aqui. Qual obra? A obra de crer. E nós sabemos que é uma escolha. Você decidiu, eu quero crer em Jesus. Lá no calvinismo, você não tem capacidade nem de fazer isso. Então você creu porque Deus meio que te deu um empurrão. Vai lá, crê. Você foi predestinado. A graça é irresistível. Aí você crê. Por isso que eles falam, não tem que fazer nada. Mas não, que tem que fazer. Primeira coisa, tem que crer. Tem que confessar os pecados. E aí você é salvo provisoriamente. Você recebe uma decisão liminar, que nem sequer olha quem você é, seu passado. É uma decisão de confiança. Então, dentro do metodismo arminiano, a salvação ocorre em 2 momentos. Eu estou falando isso aqui porque eu acredito que a posição adventista é a posição bíblica. Lutero e Calvino, eles fizeram muito para a época deles. O que eles combateram? Eles não combateram a vida de obediência. Não. Lutero e Calvino falavam sobre santidade. Eles eram comprometidos. Eles combateram a obediência da Igreja Católica, que não se resumia à obediência dos 10 mandamentos. Eles combateram a religião sacramental. Eles combateram a religião das cerimônias, onde você precisa praticar um ritual para, por meio do sacerdote humano e da igreja, então receber a graça. É isso que eles combateram. Eles falaram, pode ir direto a Jesus, mas é preciso ter uma vida santa. Entendeu? Então, em Efésios, capítulo 2, verso 8, nós temos essa verdade protestante tão defendida por Martinho Lutero e João Calvino. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça não vem de nós. A fé quem põe no nosso coração é Deus. Mas você precisa escolher. A escolha é sua. Então, na teologia adventista, metodista, wesleyana, arminiana, Deus dá graça e a fé. É um dom. Só que você precisa escolher. Ah, Tiago, mas é Deus quem opera em nós. Você sabe onde está esse texto? Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha lá. Porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Tá vendo, Tiago? É Deus quem faz tudo. Leia o anterior, o 12. Olha lá. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você se esforça e Deus trabalha. É o poder, é o esforço humano unido ao poder divino.